A promessa ainda está de pé. Você já se sentiu esquecido por Deus, como se tudo o que Ele te prometeu tivesse sido cancelado, apagado, abandonado? O tempo passa, as circunstâncias pioram e o silêncio de Deus parece gritar mais alto do que qualquer esperança. Mas hoje, escute com atenção. A promessa ainda está de pé e Deus não esqueceu de você. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? A promessa pode até parecer distante, mas ela continua viva. Mesmo quando tudo à sua volta grita que não vai acontecer, você está sendo testado, lapidado, preparado, porque a promessa de Deus nunca vem antes da hora certa. Ela chega quando o coração está pronto para receber e o propósito maduro para cumprir. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Deus não esqueceu. Ele está te moldando. Ele está cuidando de cada detalhe que você não vê. E quando você menos esperar, a promessa vai te alcançar e vai ser maior do que você imaginava. Você já reparou como nos momentos mais difíceis, Deus parece ficar em silêncio? Você ora, espera, clama, mas não recebe resposta. E nesse silêncio, o inimigo tenta te convencer. Deus esqueceu de você. Ele mudou de ideia. Essa promessa era só coisa da sua cabeça. Mas a verdade é outra. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Isaías 30:15. Na quietude e na confiança estará a sua força. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está te ensinando a confiar sem garantias, a crer sem confirmação, a continuar mesmo sem sentir. E essa fé que insiste mesmo sem ver, é o que abre as portas da promessa. Romanos 4:20-21. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. A promessa ainda está de pé. Ela não foi cancelada, ela só está sendo construída. Enquanto você espera, Deus está movendo corações, ajustando tempos, derrubando muralhas que você nem sabe que existem. O céu está em silêncio, mas o propósito está em pleno movimento. Talvez tudo ao seu redor esteja desmoronando. Talvez você já nem se reconheça mais de tanto que lutou. Você diz, eu não tenho mais forças. Eu não vejo saída. Talvez Deus desistiu de mim. Mas Deus está dizendo agora, eu sou fiel mesmo quando você não entende. Mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando você pensa em desistir. 2 Timóteo 2:13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não muda com o clima da sua vida. Ela é constante, ela é firme, ela é baseada na essência dele, não na sua performance, nem na sua força. Você pode até ter parado, mas Deus continua trabalhando, guardando, conduzindo você com misericórdia e amor. Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Enquanto você achava que tudo estava parado, Deus estava escrevendo o próximo capítulo da sua história. E quando Ele liberar, vai ser tão claro, tão grande, tão perfeito, que você vai entender. Valeu a pena esperar. Você quer que a promessa chegue, mas será que você está pronto para carregá-la? Muitos pedem bênçãos, mas não querem a transformação que as bênçãos exigem. Muitos pedem para subir, mas sem as raízes profundas que sustentam a elevação. E Deus, em sua sabedoria, não entrega promessas a corações despreparados. Ele trabalha no invisível, moldando o seu caráter, forjando a sua fé, treinando a sua resistência. Tiago 1:4.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A espera não é castigo, é treinamento, é lapidação, é a oficina onde Deus forma guerreiros, e não apenas sonhadores. A cada dia que parece igual, Deus está te fortalecendo. A cada oração sem resposta, Deus está te alinhando. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A promessa não vai te esmagar, ela vai te promover. Mas para isso, o seu coração precisa ser firme como rocha. Então, se ainda não chegou, é porque Deus ainda está te fortalecendo por dentro. Já percebeu como, quando você está perto de vencer, as lutas aumentam, as crises se intensificam, as dúvidas gritam, as tentações se multiplicam? Isso não é coincidência, é o inimigo tentando te parar, porque ele sabe que a promessa está mais perto do que nunca. 1 Coríntios 16:9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Quanto maior a promessa, maior a resistência. O inimigo não luta contra quem está parado. Ele se levanta contra quem está avançando, contra quem carrega destino, contra quem carrega propósito. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar. Você já venceu batalhas maiores do que essa, e não é agora que vai desistir. Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. As pressões aumentaram porque o cumprimento está próximo. A oposição cresceu porque o mover está chegando. Você não está perdendo, está prestes a ser promovido. Segure firme, continue orando, continue crendo, porque a guerra que você está enfrentando hoje é só mais uma prova de que a promessa ainda está viva. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus parou de agir. Muitas vezes, o palco da vida está escuro e parece que a cortina nunca vai se abrir. Mas é nesse silêncio, nesse bastidor, que Deus organiza os detalhes mais importantes da promessa. João 13:7. O que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. Enquanto você ora, Ele alinha corações. Enquanto você chora, Ele levanta intercessores. Enquanto você espera, Ele prepara o cenário perfeito. Deus não improvisa, Ele orquestra. Cada peça, cada tempo, cada movimento. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu tempo. O seu tempo é de espera, mas o tempo de Deus é de construção. Você pensa que está parado, mas está sendo posicionado. Você acha que está esquecido, mas está sendo preservado. Deus está cuidando daquilo que você não tem acesso. Está abrindo portas que você nem sabia que existiam. E quando tudo estiver pronto, Ele vai te chamar para o centro do propósito. A cortina vai se abrir, e o que Ele prometeu vai acontecer diante dos olhos de todos. Você pediu, esperou, confiou, mas o tempo passou e nada. E nesse intervalo, o coração se cansa. Mente se enche de dúvidas e o inimigo sussurra. Se fosse de Deus, já teria acontecido. Mas hoje o céu te responde. Se ainda não aconteceu, é porque estou protegendo você de algo que ainda não consegue enxergar. Salmo 84:11. O Senhor não nega bem algum aos que andam retamente. Deus não demora, Ele age no tempo perfeito. O que você chama de atraso, Ele chama de proteção. O que você vê como porta fechada, Ele vê como livramento. Porque a promessa dele não é só para te fazer sorrir por um momento, é para sustentar sua vida por uma jornada inteira. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Se Ele ainda não liberou, é porque o ambiente certo ainda está sendo preparado. Ou, talvez porque Ele te ama tanto, que prefere te frustrar temporariamente do que te ver destruído por algo que você ainda não está pronto para suportar. A promessa continua de pé.
Só está esperando o tempo certo para nascer. E quando nascer, ninguém vai poder impedir o que Deus já determinou. Você olha para os lados e não vê saída. As portas estão trancadas, as esperanças quase esgotadas. Parece o fim. Mas para Deus, o fim do homem é sempre o ponto de partida. Quando tudo diz, acabou. O céu declara, vai começar. Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço coisa nova. Deus é especialista em recomeços. Ele ressuscita sonhos, restaura alianças, reconstrói o que o mundo chamou de perdido. E talvez tudo tenha quebrado ao seu redor, justamente para abrir espaço para o novo que está vindo. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus ainda tem planos para você. Planos de vida, de propósito, de bênçãos. Mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que as circunstâncias gritem, não vai acontecer, porque a última palavra não vem da dor, nem do tempo, vem do trono de Deus. E Ele está dizendo agora, ainda não acabou, estou só começando. Deus não joga palavras ao vento. Tudo que Ele diz, Ele cumpre. Não há promessa solta no céu. Todas têm endereço e o seu nome está nela. O que Deus falou ao seu coração, Ele não se esqueceu. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A promessa de Deus não depende das circunstâncias. Ela não precisa da aprovação das pessoas. Ela não é alterada por tempo, crise ou oposição. Ela é decreto eterno e o próprio Deus vela por ela. Jeremias 1, 12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pode demorar, pode parecer impossível, pode doer, mas o que Ele te prometeu vai acontecer. E quando acontecer, você vai entender que cada lágrima foi semente, que cada noite escura foi preparação, que cada espera foi um cuidado do céu. Deus não esqueceu. Ele está lembrando agora, através dessa mensagem, que a promessa ainda está viva e está vindo ao seu encontro. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem é a lembrança que o céu te enviou hoje. Você ainda vai viver o que Deus prometeu. Talvez tudo em você esteja cansado. Corpo, a alma, os pensamentos. Mas o Espírito de Deus te renova agora com uma certeza. A promessa ainda está de pé. E Deus não esqueceu de você. Salmo 40, 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é o fim, é só o intervalo antes da revelação. A sua história ainda vai glorificar a Deus. O seu testemunho ainda vai impactar vidas. A sua fé não será em vão. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Continue firme, continue crendo, continue esperando. O céu não se esqueceu de você. A promessa já tem data marcada, e o que está por vir será maior do que tudo o que você imaginou. Se essa palavra falou com você, escreva-nos em comentários. A promessa ainda está de pé, eu creio. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está no controle. Inscreva-se no canal Fé em Voz e ative o sininho para receber toda semana palavras que restauram, renovam e levantam.